Bem, meus amigos, é com grande satisfação que eu trago mais esse eletrocardiograma para vocês. Estava meio sumido, mas prometo aqui que eu vou trazendo mais vídeos para vocês. Está muito conturbada aí, muita cirurgia na minha vida aí, mas hoje é um dia especial que eu trago um eletrocardiograma muito interessante. Então, para você que está começando na eletrocardiografia, pausa o vídeo, dá uma olhadinha antes de eu comentar. Faça para mim a regra do REMA, ritmo, eixo, medidas e análise. É isso que eu quero que você faça, uma interpretação rápida do eletrocardiograma. Você não precisa ficar perdendo tempo com coisas, nuances que você pode fazer isso depois, ou então não são importantes para um diagnóstico. Eu quero treinar vocês aqui para que vocês tenham uma interpretação rápida do eletrocardiograma, por exemplo, quando vocês estiverem no pronto atendimento, no pronto-socorro, porque nós sabemos que tempo é valioso para você intervir, para você tomar conduta e principalmente para tomar uma decisão certa para um paciente. Esse é um caso de uma paciente de 72 anos de idade, tá? Ela veio com queixa de falta de ar e palpitações, e dispneia e palpitações. Então você vai pensar, palpitações, aceleramento, então é um quadro de taquicardia e você está errado. Você começa vendo aqui a frequência cardíaca desse paciente. Nós vamos ver que o RR, então essa distância entre cada complexo QRS, pegamos sempre no D2 longo, é um RR regular. Para RRs regulares, nós fazemos uma regra de frequência que é 300 dividido pelo número de quadrados grandes em cada intervalo RR. Por exemplo, vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, 300 dividido por 9. Se fosse por 10, a frequência estaria 30. Então, por 9, estaria um pouquinho aí em torno de 33 batimentos por minuto. Entenderam? Então, é uma bradicardia. Então, o paciente está bradicárdico. A primeira coisa que eu faço, então, para identificar o ritmo, nós temos que saber a frequência cardíaca desse paciente. Calcular a frequência cardíaca. Sabendo que isso aqui é uma frequência abaixo de 33, é uma bradicardia. Qual tipo de bradicardia nós temos? Temos várias, temos bradicardia sinusal, temos bradicardias que são juncionais, ritmos juncionais de escape, temos também bloqueios atrioventriculares, que nós temos que ver se existe uma interferência da condução do átrio para o ventrículo. Aí seria um bloqueio atrioventricular. Dentre os bloqueios atrioventriculares, nós temos vários. Temos o primeiro grau, tá? O segundo grau, e o último grau, que é o terceiro grau, também chamado bloqueio total. E aí eu vou explicar para vocês, baseado nesse eletrocardiograma, o que mais que a gente vai achar, né? O tanto de anotações que eu fiz aqui, eu vou apagar para vocês e vamos continuar com a regra do eletrocardiograma. Dentro da avaliação da primeira regra, nós estamos no R ainda, de ritmo, sempre temos que procurar qual é o ritmo desse paciente. Procure, é sinusal ou não é sinusal. Para saber se o ritmo é sinusal, você tem que procurar a onda P. Onde estaria essa onda P? Eu mostro aqui para vocês, aqui ó, a onda P, aqui em D1, tá? Então ela é positiva aqui em D1, você está vendo aqui o complexo, a onda P, a polaridade dela é positiva, ela é bifásica em V1, olha só, então preenche um critério, ela é negativa em AVR, preenche então todos os critérios que a onda P é uma onda P sinusal. Mas o que a gente vai avaliar aqui numa frequência de 33 batimentos por minuto, é isso que a gente já tem que identificar, ou então você pode até passar para assim, tá bom, parece ser sinusal, eu acho então que é uma bradicardia sinusal. Vamos supor que você acha que é uma bradicardia sinusal, uma frequência de 33 batimentos, ok? Se você fizer a regra, você vai ver que você não vai errar. Próximo passo é o eixo cardíaco. Então, nós sabemos que D1 é positivo, AVF é positivo. Então, pegamos o eixo cardíaco aqui no primeiro quadrante, onde D1 é positivo, AVF é positivo, tá? Então, nesse primeiro quadrante, nós sabemos então que a derivação isogefásica tem fase positiva e fase negativa, está em AVL. A AVL está passando aqui. Então, a 90 graus de AVL, nós temos quem está em D2. D2 é 60 graus. Então, o eixo cardíaco está entre 0 e 90 graus. É um eixo cardíaco normal, entenderam isso? Então, você vai pegar a derivação D1, AVF, vai saber onde que está. Suponhamos que AVF fosse negativo, ela estava nesse quadrante de cima. Se AVF fosse negativo, se AVF fosse positivo, quadrante de baixo, é o que é, né? Então,
positivo em D1, positivo em AVF, você tem o primeiro quadrante positivo, o primeiro quadrante o eixo cardíaco normal, certo? Depois de toda desses riscos aqui que eu faço para você, vamos para o próximo passo: ritmo, eixo, medidas. E esse passo aqui que eu estava falando para vocês, das medidas, que são importantes, porque suponhamos que você acreditou que isso aqui era uma bradicardia sinusal, certo? Se isso fosse uma bradicardia sinusal, nós teríamos uma coisa no ritmo sinusal: onda P precedendo cada complexo QRS em todas as derivações. Aqui você viu que ela precede em todas as derivações? Não, ela só precede em uma. Veja aqui, ó, a onda P está caindo aqui dentro da onda T. É normal a onda P cair dentro da onda T? Não. Pode ser uma extrasístole que fez e bloqueou? Pode ser, mas temos que ver direitinho o que está acontecendo aqui, ó. Vamos ver a onda P. Veja só que eu consigo saber que ela está passando mais ou menos aqui, ó. Que ela deve estar caindo por aqui, esse aqui, então ela está caindo aqui na onda T. Às vezes é difícil, você tem que pegar o D2 e às vezes eu estou só com a canetinha aqui, mas você pode pegar uma régua para verificar melhor. Então eu tenho ondas P's que estão dissociadas do complexo QRS. Você falou assim, essa aqui conduz, Felipe? Não, ela não conduz, ela caiu perto onde dá o intervalo PR, ali perto do complexo QRS, mas ela não está conduzida, ela está dissociada. Você fala, mas os BAVTs que eu vejo, que são os bloqueios que estão nas ondas P dissociadas, geralmente o complexo QRS é largo. Por que esse complexo QRS é estreito, como nós estamos vendo aqui? Porque é um bloqueio mais alto, que a gente chama bloqueio nodal. Bloqueio nodal, entendeu? Porque nós temos, então, o nó sinusal, o nó atrioventricular, o feixe de His e os ramos esquerdo e o ramo direito. Nesses casos, o bloqueio geralmente é no nó atrioventricular, o que faz com que o QRS seja um QRS mais estreito. Por isso que nós podemos ter bloqueios atrioventriculares totais, de forma que esses bloqueios sejam com QRS estreito também. Lógico que é mais fácil você ter um bloqueio em outras regiões, feixe de His, infrarriciano, que fazem um bloqueio com QRS largo, mas pode ser que tenha bloqueios nodais, deve ter congênito, crianças, bloqueios pós-ablação de taquicardia por reentrada nodal, geralmente são bloqueios com QRS estreito, tá? Então, o que você tem que saber é isso. Mas relembrando aqui, nós temos o BAV de primeiro grau. O que é o BAV de primeiro grau? Onde temos o prolongamento do intervalo PR, sendo que todas as ondas P conduzem para um complexo QRS. Então, o intervalo PR dele é maior que 200 milissegundos ou um quadrado grande. O do segundo grau, ele já tem mais divisões, subdivisões do segundo grau. Você tem que saber que tem o MOPS 1, o MOPS 2, o BAV 2:1, tá? 2:1 e o BAV avançado. Resumindo o BAV de segundo grau, o que acontece? O BAV de segundo grau ele tem enlace atrioventricular, ou seja, tem conexão dos átrios para os ventrículos, só que em alguma ocasião vai haver um bloqueio, certo? Sendo que os bloqueios vão piorando do MOPS 2, 2:1 e avançado. Tá? Então, do segundo grau, a diferença do primeiro é que o primeiro grau todos conduzem, o segundo grau vai ter que ter algum, vai bloquear. Depois eu tenho várias aulas aqui explicando esse, tem vários exemplos aqui, não deixe de conferir. Mas o bloqueio de terceiro grau, aí já é, o que eu comento, é o divórcio entre a onda P e o complexo QRS, ou seja, estão dissociadas, nada conduz. Então temos intervalos PPs, que são regulares, intervalos RR também, que são regulares, e eles estão completamente desconectados entre si. Houve um divórcio entre o átrio e o ventrículo. Essa é a forma mais simples que eu encontro aqui para vocês que estão começando a aprender o eletrocardiograma, entender o que a gente tem aqui. Eu não poderia falar que
esse eletrocardiograma é uma bradicardia sinusal, porque não há condução do átrio ventrículo para todo momento. Muito pelo contrário, você vê que os intervalos PRs, eles variam porque estão dissociados do complexo QRS. Então nós temos aqui um bloqueio atrioventricular total com uma frequência de 33 batimentos. Você vê que as ondas P, elas estão caindo aí em segmentos ST, caindo no meio da linha isoelétrica entre os dois intervalos RR. Então isso é importante você sempre notar. Desconfie de frequências cardíacas muito baixas, abaixo de 50, 40 nessa casa. Procure sempre alguma dissociação ou um bloqueio, tá? Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.